E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta à nossa série Sustentabilidade na Prática. Nas últimas aulas, nós falamos sobre o desperdício de água e como pequenas mudanças podem gerar um impacto enorme no meio ambiente. Hoje, nós vamos conversar sobre outro problema que faz parte da rotina de praticamente todas as pessoas: o lixo. E quando eu digo lixo, não estou falando apenas daquele saco que a gente coloca na rua para o caminhão recolher. Estou falando de tudo aquilo que consumimos, usamos por pouco tempo e depois descartamos. Nós vivemos em uma sociedade que produz lixo o tempo inteiro. Basta olhar ao nosso redor. Embalagens de comidas, garrafas plásticas, papel, caixas de entrega, copos descartáveis, restos de alimentos, produtos quebrados. Tudo isso vai se acumulando todos os dias. O Brasil gera cerca de 81,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. O grande desafio está no acúmulo e na destinação. Cerca de metade de todo o lixo é despejado em lixões a céu aberto ou descartado de forma irregular, enquanto a taxa de reciclagem não passa de 8%. O problema é que muitas das vezes a gente descarta as coisas sem pensar para onde elas vão depois. Quando jogamos algo fora, ele não desaparece magicamente. Esse lixo vai para aterros sanitários, lixões, rios, ruas, terrenos abandonados ou até para os oceanos. A geração per capita de lixo. Cada brasileiro produz em média cerca de 380 quilos de lixo por ano. Aí também temos a destinação inadequada, que é quase 33 milhões de toneladas de lixo têm destinos incorretos, lixões, terrenos baldios ou rios, ameaçando a saúde pública ou o meio ambiente. Também temos lixões a céu aberto. O país ainda conta com cerca de 3 mil lixões ativos e 3 a cada 10 municípios brasileiros continuam utilizando essas áreas de descarte. Apesar do aumento gradativo na coleta de lixo nos últimos anos, cerca de 4,7 milhões de domicílios, 6,1%, ainda queimavam lixos nas próprias moradias em 2024. Nas áreas rurais, a queima de lixo ocorre em mais da metade, 50,5% das propriedades. Nas zonas urbanas, essa proporção é de somente 0,4%. O analista da pesquisa William Catrachil ressalta o alto percentual de lares com queima de lixo em propriedades onde não há coleta direta pelo serviço público. É um dado ainda preocupante, que acarreta o aumento de poluição, que mesmo insalubridade para a zona rural, pois o lixo precisa ficar acumulado de alguma forma até que seja queimado. William explica que a cobertura de alguns serviços de saneamento básico é factível em áreas rurais, quando localizadas no entorno de centros urbanos. Já em áreas mais isoladas ou com baixa densidade populacional, pode ser necessária a instalação de fossas sépticas não ligadas à rede coletora e o uso de poços artesianos para o abastecimento de água, esclarece. Entre os domicílios em situação rural no país em 2024, 36,8%, 3,2 milhões, possuem fossa séptica não ligada à rede, enquanto 53,8%, que significa 4,6 milhões, utilizam outro tipo de esgotamento. Como fossa rudimentar não ligada à rede, vala, escoamento direto para áreas fluviais. Nas áreas urbanas, tais formas de destinação de dejetos são usados por apenas 12,4%, ou 8,5 milhões, e 9,5%, que significa 6,5 milhões, respectivamente, dos domicílios. Além de todos esses dados relativamente preocupantes, temos outro problema para se comentar. O problema não é apenas o lixo em si. O problema também é a forma que consumimos. Hoje nós somos incentivados o tempo todo a comprar mais. Mais roupas, mais embalagens, mais produtos descartáveis, mais coisas que às vezes nem precisamos. Muitas pessoas compram por impulso, usam pouco e descartam rapidamente. E isso cria uma cultura de desperdício. Antes, muitos objetos eram reutilizados ou consertados,
Hoje, muitas vezes é mais comum jogar fora e comprar outro. Isso aumenta ainda mais a quantidade de lixo produzida. Agora eu quero te mostrar uma coisa que ajuda a entender a gravidade desse problema. O tempo que alguns materiais levam para se decompor. O papel demora cerca de alguns meses, o chiclete cerca de 5 anos, uma lata de alumínio até 200 anos, o plástico mais de 400 anos e o vidro por milhares e milhares de anos. Isso significa que uma simples garrafa plástica jogada hoje pode continuar no meio ambiente por gerações. E quando esse lixo vai para os rios e oceanos, ele afeta os animais, contamina os ambientes e causa impactos enormes na natureza. Agora vamos falar sobre como podemos resolver esse grande problema. Uma das formas mais simples de ajudar é separar o lixo corretamente. Muita gente acha que reciclagem é algo complicado, mas você pode começar de uma forma muito simples dentro da sua própria casa. Basicamente, podemos dividir o lixo em recicláveis, papel, plástico, metal e vidro limpo, e em orgânicos como restos de comida, cascas de frutas ou borras de café. Ou rejeitos, que é aquilo que realmente não pode ser aproveitado. Só essa separação já ajuda muito os processos de reciclagem. Além disso, materiais recicláveis podem voltar para a indústria e virar novos produtos, reduzindo a necessidade de retirar mais recursos da natureza. Para o aprofundamento, para aprofundarmos o conteúdo, podemos mostrar também a regra dos 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Esses R's serão abrangidos agora em tópicos. O primeiro R que seria rever hábitos de consumo. Uma das formas mais diretas de reduzir a produção de lixo está na etapa anterior ao consumo. Avaliar a real necessidade de cada item, evita o acúmulo de objetos e embalagens que muitas vezes têm vida útil curta. Optar por produtos duráveis com menos embalagens ou com possibilidade de reaproveitamento contribui para uma rotina mais consciente. Esse tipo de escolha, quando repetida ao longo do tempo, impacta significativamente a quantidade de resíduos gerados. A escolha de embalagens influencia diretamente a capacidade de reduzir a produção de lixo. Sempre que possível, opte por versões retornáveis, refis ou recipientes reutilizáveis para diminuir o descarte de materiais. Agora, o terceiro tópico é organizar o descarte de forma consciente. Mesmo ao buscar reduzir a produção de lixo, o descarte continua sendo parte do processo. Separar corretamente recicláveis, orgânicos e rejeitos facilita o encaminhamento adequado dos resíduos e contribui para sistemas de reciclagens mais eficazes. O quarto é reaproveitar antes de descartar. Antes de descartar um item, é possível que repensar o seu uso. Reaproveitar materiais é uma estratégia prática para reduzir a produção de lixo, prolongando a vida útil de objetos que ainda podem ser úteis. Potes de vidro, embalagens e tecidos, por exemplo, podem ganhar novas funções dentro de casa. Esse tipo de prática estimula uma relação mais criativa com o consumo, onde o descarte deixa de ser a primeira opção. O quinto é reduzir o desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos é uma das principais fontes de resíduos domésticos. Planejar compras, armazenar corretamente e aproveitar integralmente os ingredientes são formas eficazes de reduzir a produção de lixo na cozinha. Cascas, talos e sobras podem ser incorporados em preparos ou destinados à compostagem, transformando resíduos orgânicos em adubo. Essa prática, além de reduzir o lixo, contribui para um ciclo mais sustentável dentro de casa. O sexto é apostar em produtos duráveis e reparáveis. Escolher itens que possam ser consertados ou tenham maior durabilidade é uma estratégia importante para reduzir a produção de lixo. Produtos descartáveis ou de baixa qualidade tendem a ser substituídos com frequência, aumentando o volume de resíduos. Ao priorizar materiais mais resistentes e marcas que oferecem manutenção, a relação do consumo se torna mais consciente e esse tipo de escolha valoriza o uso prolongado e reduz a necessidade de descarte constante.
O sétimo é doar roupas e móveis. Doar peças que já não fazem parte da rotina é uma forma prática de prolongar o uso do ciclo de uso dos objetos. Roupas, móveis e itens de decoração podem ganhar novos significados em outros contextos, evitando o descarte precoce. Nas empresas, o impacto pode ser ainda maior. Escritórios, mercados, restaurantes e indústrias produzem uma quantidade enorme de resíduos todos os dias. Muitos locais ainda utilizam excesso de papel, copos descartáveis, embalagens desnecessárias, produtos que acabam sendo desperdiçados. Mas muitas empresas já começaram a mudar isso também. Hoje existem empresas que incentivam canecas reutilizáveis, impressão consciente, coleta seletiva, redução de descartáveis e reaproveitamento de materiais. E além de ajudar o meio ambiente, essas práticas também ajudam a reduzir custos. A estratégia dos 5 R's também pode ser utilizada em empresas, mas para fortalecer as ideias, também pode ser possível utilizar as ferramentas 5S e trabalhar conforme a Lei 12.305/2010, que abrange a gestão de resíduos. Por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre como reduzir o acúmulo de lixo nas casas e nas empresas. Na próxima aula vai ser a nossa última aula da série, que nós vamos falar sobre o desperdício de alimentos. Por que tanta comida vai para o lixo e como evitar isso? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha com alguém e comenta aqui embaixo qual mudança você acha mais importante quando falamos sobre lixo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula da nossa série Sustentabilidade na Prática. Tchau!